Começa agora o podcast Quem Lê, Quem Escreve, produzido e apresentado por Djair Galvão. E aí, pessoal, tudo bem? Este é o podcast Quem Lê, Quem Escreve, e esta edição, este episódio é especial por vários motivos. O primeiro motivo é a alegria de estar aqui na exposição 100 anos do Darcy Ribeiro, no Sesc 24 de maio, no centro da cidade de São Paulo. Uma exposição belíssima. Eu vou aqui caminhando, vou falando. Isso aqui é um dos painéis da exposição, eu vou até mostrar com um pouco mais de perto. São vários desses painéis instalados ao longo da exposição, né, com passagens da vida do Darcy Ribeiro e com figuras importantes do século XX no Brasil, na América Latina, no mundo, com as quais o grande etnólogo, sociólogo brasileiro travou embates, debates e trocou conhecimentos a respeito da cultura brasileira. Ele, um grande conhecedor da cultura brasileira e um dos maiores defensores da educação pública brasileira, Darcy Ribeiro. Foi vice-governador do Rio de Janeiro, foi senador pelo Rio de Janeiro, foi ministro, foi tudo, né? Além de um grande escritor, um conhecedor da alma brasileira e latino-americana. Ele se exilou durante a ditadura no Uruguai e ele conta que foi ali que ele se descobriu brasileiro e latino-americano, né? Ele também tem uma grande passagem de estudos entre os povos originários, os indígenas brasileiros. Ali do outro lado, eu vou mostrar também essa parte daqui a pouco para a gente ter uma noção do tamanho que foi o Darcy Ribeiro, né? Um grande professor, um grande defensor, um homem que praticamente criou a estrutura das bases da educação brasileira moderna e do século XX em diante, né? Então, essa exposição aqui no Sesc 24 de maio, no centro de São Paulo, é a base do meu podcast, deste episódio do podcast. Eu estou andando e vou virando aqui, eu vou mostrar a parte olha o que ele... são frases, né, que o Darcy falava, né? No futuro haverá mais índios do que agora. Ele era um cara que acreditava no Brasil, ele acreditava na cultura brasileira, ele tinha esse aspecto, né? Não era só um estudioso, era um apaixonado pelo Brasil. Então Darcy Ribeiro, além de uma obra muito grande a respeito da cultura brasileira, do povo brasileiro, ele não só estudava como um cara curioso, não, ele viveu entre os índios, ele era etnólogo, então ele foi teve muitos estudos de campo que ele realizou, e você tem então nessa exposição, claro, não é uma exposição que tenha tudo, aqui tem inúmeras entrevistas concedidas por ele, né? Tem vídeos, tem vários momentos da vida do grande sociólogo Darcy Ribeiro. E fotografias aqui dos estudos de campo dele, né? Enfim, muita coisa sobre o grande brasileiro. Eu vou caminhar aqui porque tem um outro painel e eu vou comentando então sobre essa exposição. A exposição se chama Darcy Ribeiro 100 anos, Utopia Brasileira. E de fato ele numa das entrevistas, ele deu uma longa entrevista para a TV Cultura ainda na década de 90, lá no início da década de 90, e nessa entrevista ele fala exatamente da utopia. Ele era um cara que acreditava que o Brasil não se viabilizou como nação por conta de uma elite perversa, atrasada, né, mentalmente colonizada, digamos assim. Ele era um dos críticos desse colonialismo brasileiro mental, né, que o Brasil passou. Aqui tem, enquanto eu vou falando, vocês vão percebendo aí ao fundo diversas imagens, vídeos, colagens e trabalhos, né, estudos sociológicos, etnológicos, etnográficos feitos pelo Darcy Ribeiro, um dos maiores estudiosos da cultura brasileira, um dos maiores defensores do Brasil como nação, um nacionalista convicto, né? Aqui desse lado tem a parte dele, tem até umas frases, inclusive tem uma frase interessante, né? Ele dizia isso aqui, ó, olha aqui, ó. O Brasil é nossa tarefa. Está aqui atrás de mim, não sei se dá para perceber aí direito, agora dá para ver. O Brasil é nossa tarefa. E aqui vai passando então uma parte de algumas imagens do Darcy ao longo da sua história, a participação dele no governo João Goulart,
uma ligação direta dele com o ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Ele foi um grande intelectual ligado ao Leonel Brizola, às questões nacionalistas no governo João Goulart. Então ele já estava ali antes da ditadura, né? E por isso foi perseguido e por isso foi exilado. Aqui tem a parte do governo João Goulart e a gente vai caminhando então aqui para mostrar um pouco da parte em que ele mostra a parte da exposição que mostra as perseguições da ditadura e o período aqui em que ele foi exilado. Tem até essa imagem brilhante dele no Uruguai. Ele morou no Uruguai exilado, como exilado, né? E aqui ele diz que foi quando ele se descobriu, né, brasileiro e latino-americano. Caminhando aqui na exposição, eu estou caminhando, é um podcast especial feito em vídeo e depois eu vou disponibilizar em áudio também para mostrar esta exposição que eu acho que é muito bem elaborada, muito bem estruturada aqui no Sesc 24 de Maio. O Sesc sempre tem essa pegada, né, de fazer boas pesquisas quando monta exposições sobre personagens históricos brasileiros e mundiais. Aqui você tem então vídeos, tem colagens, tem reportagens, tem muitas entrevistas. O Darcy, para lembrar também uma passagem, eu vi, até estava procurando a respeito dos CIEPs, né? As escolas de tempo integral criadas por ele. Ele é o criador também da Universidade de Brasília, várias universidades de grande peso nacional. E os CIEPs, o grande projeto dele no Rio de Janeiro, que ele e o Brizola apostavam que não havia condições de um desenvolvimento integral do filho das camadas populares, né, sem uma educação de qualidade. Aqui em São Paulo, todo mundo sabe, quem mora em São Paulo, que conheceu o projeto dos Centros Educacionais Unificados, os CEUs, no governo da ex-prefeita Marta Suplicy. Eles foram, digamos, uma adaptação do projeto dos CIEPs, que ao longo dos anos a elite do Rio de Janeiro tratou de dilapidar um pouco, de transformar da maneira que também foi feito aqui em São Paulo com os CEUs de alguma forma. Eu vou aqui então comentando esses aspectos da vida do Darcy Ribeiro. Agora o que eu quero mostrar também, que eu já fiz um outro vídeo, mas agora comentando, né? Esse outro painel aqui, brilhante, feito, eu até pego luz de fundo, fica bem bacana. Esse outro painel montado, figuras marcantes da história brasileira e mundial. Olha que legal que ficou o efeito no vídeo. Figuras marcantes da história brasileira e mundial que fizeram parte da vida do Darcy Ribeiro, ora como objeto de estudo, ora como pessoas com quem ele travou debate, pessoas com quem ele escreveu, pessoas que ele entrevistou, pessoas que o entrevistaram, enfim. E são figuras da história brasileira, mundial, latino-americana, estudadas e colocadas dentro da obra do Darcy Ribeiro, mas ele foi essencialmente um brasileiro, um nacionalista. Eu faço questão de registrar nesse podcast, então, essa exposição Darcy Ribeiro, 100 anos, Utopia Brasileira, aqui no Sesc 24 de Maio, no centro da cidade de São Paulo. Olha que bacana, painel, você vai vendo, aqui eu estou mostrando em vídeo, em áudio, depois as pessoas vão ter uma noção assim um pouco mais, né, um pouco mais de curiosidade do que eu estou mostrando agora, tá bom? Então eu sou o Djair Galvão, esse é o podcast Quem Lê, Quem Escreve, diretamente hoje, especial edição aqui do Sesc 24 de Maio, na região central de São Paulo, com a exposição Darcy Ribeiro, 100 anos, Utopia Brasileira. Eu deixo para vocês aquele tchau.